A Pastoral Juvenil da Igreja Católica, preocupada com a formação das juventudes das diversas expressões eclesiais do país e atenta à necessidade de continuar ofertando materiais que contribuam com o crescimento formativo dos jovens, passa a oferecer a coleção Encontros, um subsídio mensal formativo para os grupos juvenis. E para contar mais detalhes para a gente desse novo subsídio, eu recebo o assessor da Comissão para a Juventude da CNBB, o Padre Antônio Ramos do Prado. Boa tarde, Padre Antônio, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde a você, meu irmão, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente e, ao mesmo tempo, partilhar com as juventudes ou aqueles que trabalham com jovens, assessores e acompanhantes, esse trabalho da nossa Pastoral Juvenil do Brasil. Perfeito. Padre, no começo aqui, a gente, nesse preâmbulo de apresentação da nossa entrevista, eu falei juventudes. Porque a comissão, ela tem esse termo e do que se trata quando a gente diz juventudes do âmbito dessa comissão que acompanha o jovem na CNBB? A palavra juventudes, ela vem com uma reflexão bastante crescendo nas duas últimas décadas, a partir dos sociólogos, né, sobre antropólogos também, porque a gente não tem como classificar um tipo de jovem só, né, fora da igreja e dentro da igreja. São vários estilos de juventude, né? Então, se a gente fala juventude, a gente tá excluindo as possibilidades de juventudes. Então, a sociologia tem trabalhado com a antropologia de chamar juventudes porque ela é mais includente, né? Ela inclui todos os tipos de jovens, né? Todos os tipos de tribos juvenis presentes na sociedade. E aí, quando a gente traz para dentro da igreja, a gente tem as várias expressões juvenis também, aí a gente traz esse nome de juventudes para ela ser mais includente, né? Até quando o documento 85 foi lançado, né, que se trabalhou a partir do setor diocesano de juventude, trouxe já essa parte de inclusão das várias expressões juvenis. Porque antes a gente entendia que juventude dentro da igreja era só chamado de pastoral da juventude, né? E aí a gente surgiu as novas comunidades, as congregações, os movimentos, os grupos paroquiais, né? Então, a gente preferiu chamar também dentro da igreja, a partir das ciências, as juventudes da igreja, né? Que são diversas na sua forma de ser e também diversas nas suas espiritualidades. Perfeito. Encontros é esse nome do novo subsídio da Pastoral Juvenil. Qual a motivação para a oferta desse material, padre? Então, a gente, faz mais ou menos 2018, ou seja, na última década, os jovens sempre questionou a gente, na Igreja Católica, que os materiais são muito caros para serem comprados, né? Então, muitos grupos de jovens das nossas paróquias esparramadas por todo o Brasil não têm acesso a esses materiais, não têm acesso, ou seja, dinheiro para comprar os materiais, né? A gente tem todo aquele material Laço, Fé e Vida, aos Jovens com Afeto, que são materiais bem feitos, porém são caros, né, para se comercializar ou para chegar até as nossas dioceses do Brasil ou as expressões juvenis. E aí, a partir do ano retrasado, a gente começou a discutir como é que a gente, já uma vez que a gente tem o site Jovens Conectados, como podemos aproveitar desse espaço e produzir materiais onde os jovens podem fazer o download do material, né, e concretizar no seu grupo juvenil, né? Foi aí então que a gente pensou, bom, consultamos alguns jovens de vários lugares do Brasil, que conteúdo deveríamos abordar. E os jovens disseram vários temas, vários conteúdos que gostariam de obter. E aí nós, então, escolhemos uma metodologia temática dentro de cada mês que a igreja celebra. Por exemplo, agosto, a igreja celebra o mês das vocações. Então, nós vamos trabalhar temas ligados às vocações. Setembro, mês da Bíblia. Então, a gente trabalha temas ligados à Bíblia e assim sucessivamente.
Encontros, porque esses materiais eles são para os encontros juvenis, ou seja, para os encontros de jovens, né, das várias expressões esparramadas no Brasil. Aí a gente pegou o nome e um grupo de jovens ligado ao design pensou em toda a parte do design, o formato do material, né, que a gente já está aí postando no site Jovens Conectados. Perfeito. E como é que esse material foi pensado e organizado pela comissão? Fala para a gente sobre a gestação desse material. Ah, legal. Então, a partir do momento que os jovens começaram a clamar essa necessidade de ter um material gratuito e não material vendido, né? A gente, dentro da comissão episcopal, a gente tem uma equipe que é de subsídios, né? Que são jovens, pedagogos, pastoralistas, biblistas, né? Então, nós formamos uma equipe. E aí, esta equipe, ela começou, então, a partir daquilo que nós escolhemos de dados das juventudes, a gente começou, então, a bolar o material. E aí nós escolhemos uma metodologia, por exemplo, como está aí no material, né, que tem um primeiro aspecto de ambientação, de sugerir para os jovens, para fazer o encontro, é preciso que tenha um ambiente onde este ambiente possa comunicar o que se vai trabalhar, né? Então, por exemplo, quando o jovem chega lá no ambiente paroquial ou no espaço de escola, universidade, onde ele vai fazer o encontro, o ambiente já está comunicando um pouco o tema que vai ser desenvolvido. E depois vem, então, a oração de abertura, a sugestão de oração de abertura, né? O desenvolvimento do conteúdo, a fundamentação bíblica, a partilha, né? A reflexão entre eles, depois pistas de ação e oração final. Então, um pouquinho essa é a metodologia, né? Que nós escolhemos para desenvolver cada um dos encontros. A gente começou a discutir, consultar os jovens também, né? O tempo que eles tinham para fazer uma reunião de grupo e assim sucessivamente. A partir de tudo isso, então, saiu essa metodologia de trabalho que está ali no material. Padre, quando a gente está conversando aqui, eu estou pensando, né? Por qual canal que o jovem vai ter acesso a essa coleção? Aos Jovens Conectados, www.jovensconectado.org.br. Esse é o pessoal da produção conferir o site dos Jovens Conectados, isso, para a gente poder também, durante a nossa entrevista, oferecer esse canal para que as pessoas possam aí anotar o endereço e depois acessarem para ter conhecimento também desse subsídio, né? É verdade. Ali, padre, nesse site www.jovensconectado.org.br tem todos os materiais, né? E também a fala do bispo, do papa, tudo aquilo que em vista da juventude colocado nesse site. E esse site ele foi criado em 2010 porque os jovens sempre reclamavam que o site da CNBB, e é claro, é um site institucional para os bispos, né? Eles não se encontravam ali. Então, na época, a presidência da CNBB pediu para a Comissão de Juventude pensar num site que pudesse realmente responder a esse apelo da juventude. Então, foi uma bênção de Deus, porque esse site ele é mantido por jovens, né, que são profissionais da área, que trabalham dentro das nossas paróquias, das nossas comunidades, congregações religiosas, movimentos, novas comunidades. São esses jovens que mantêm ali o site e a gente trabalha com eles ali. Então, esse material é justamente para que os jovens agora não precisam comprar o material, né? Eles vão lá, fazem o download e têm o material em casa. Eles também para essa questão de economia de papel, né? Para ajudar o meio ambiente. Isso foi um outro dado também pensado em elaborar esse material. Porque o jovem pode abaixar ali no smartphone também, né? E ele pode ter isso ali no grupo de jovem dele, sem precisar ter papéis na mão. E assim a gente ajuda com o meio ambiente. E a ampla maioria dos jovens na atualidade tem sempre um acesso a uma plataforma digital para poderem se interagir, né, no seu dia a dia. Às vezes é um celular, às vezes é um tablet, às vezes é um computador, mas a ampla maioria tem acesso a alguma dessas plataformas para poder ter acesso ao subsídio, né? Perfeitamente. A gente sempre procura ter o site e tem um aplicativo também, né, que o jovem pode abaixar
ali o material, e aí, como você bem lembrou, né, eles no celular, lá na reunião, abaixam o material e começam a conduzir aquela reunião, aquele encontro, né? E agora, ali dia 2 de setembro, mais ou menos, 2 ou 3, a gente está lançando já o material sobre a Bíblia. Aí, padre, tem um diferencial. Cada mês o material vai ter uma cor, né? Por exemplo, agosto é azul, depois em setembro vai ter uma outra cor, que os jovens estão vendo ali se vai ser azul, vermelho ou amarelo. Então, porque a gente vai trabalhar 12 meses, né, do ano e 12 cores. Assim, facilita também essa questão da visibilidade do visual, né, para a gente. Perfeito. Agora, eu pergunto para o senhor, assim, a importância da gente também valorizar esse subsídio, né? Porque se antes havia uma queixa de acesso a um subsídio que não fosse pago, agora o subsídio gratuito precisa também ser valorizado, né? Nós vamos ter aí acesso a esse subsídio. Tem uma forma mais, como eu vou dizer assim, existe uma pedagogia para se utilizar, ou ele é autoexplicativo, ou esse subsídio ele vai precisar de uma capacitação para ser aplicado junto ao meu grupo de jovens, ou não? Eu pergunto isso para o senhor porque quando a gente fala de capacitação, sempre à nossa cabeça vem a imagem de uma palestra, né? Uma reunião, uma palestra, alguém vai dar uma palestra, vai dar uma formação. Agora, quando a gente coloca na mão da juventude, daquele grupo, um subsídio para a sua formação, como é que o senhor pode descrever para nós o acesso a esse subsídio, se é difícil ou se ele é mais tranquilo, se ele é autoexplicativo ou se precisa de uma formação, por exemplo, para ele ser manuseado no grupo? Entendi. Não, ele é autoexplicativo, até porque a gente foi buscar uma metodologia que já é comum entre as juventudes, né? Ou seja, entre os grupos juvenis. Essa metodologia que nós utilizamos não é uma novidade, né? É aquilo que já acontece no grupo de jovem. Então, qualquer grupo que pegar o material, ele já vê ali, né, a sequência que eles mesmos já fazem, né, nos grupos juvenis deles. Então, o material ele é autoexplicativo. O que a gente vai também trabalhar é via os setores diocesanos de juventude, porque ali estão os coordenadores das expressões juvenis, né? E aí a gente ali vai trabalhar a questão da divulgação, também qualquer dúvida que eles tiverem com relação ao material, eles podem enviar ali no próprio site do Jovens Conectado, que a gente responde ali todos os dias as questões que eles tiverem com relação a dúvidas também. Mas o material ele é autodidático, ou seja, ele é autoexplicativo, né? É muito fácil para lidar. E como é que o senhor avalia esse passo que está sendo dado pela comissão ao oferecer gratuitamente essa coleção para as juventudes? Como é que o senhor avalia esse passo da comissão em direção eu acho que de estar mais próximo do jovem através desse subsídio? É bastante positivo. Veja bem, a gente tem chamado o Encontro de Revitalização do Brasil, né? E quando a gente perguntou se os jovens, né, conheciam o nosso material, né, esse material já existente, muitos disseram que não conheciam ainda, porque o material, na verdade, a turma tinha acesso só pelo site da CNBB ou pelas edições da CNBB. E, então, quando eles viam o preço, eles não conseguiam comprar o material, né? Então, praticamente, deixava de lado, né? E aí, então, com essa consulta, e daí a gente pediu também para que os responsáveis de setores diocesanos de juventude perguntassem, né, o alcance desse material que nós já tínhamos na CNBB. Então, eles fizeram também uma pesquisa e dizendo que o pessoal, à medida que eles não tinham condições de adquirir o material, também não dava o devido valor ou não ia atrás, né? E foi a partir daí que a gente fez a outra pergunta: se tivéssemos um material gratuito, né, se eles usariam. Aí foram unânimes dizendo que usariam, né? Inclusive, muitas pessoas no site do Jovens Conectados pedem material para a gente, né? Muitos grupos de jovens. E a gente sempre dizia: olha, você vai lá nas edições que você consegue o material ali, eles mandam em casa. Mas aí os jovens diziam: mas a gente não tem condições de ter aquele material, né?
Aí ele sempre perguntava, por que vocês não colocam aqui para a gente fazer download? Por que a gente não pode pegar aqui no site? Aí a gente sempre tinha que dialogar, né, explicar o motivo do material. Então, foi a partir de tudo isso que nós, então, atendemos esse apelo da juventude do Brasil, né? Agora, você disse muito bem, qual é a motivação que nós vamos dar, e aí é via setor diocesano de juventude, para que os jovens possam usar, conhecer e usar esse material, né? Fazer bom uso deles, né? Então, esse agora é o trabalho que nós estamos fazendo nos setores diocesanos de juventude. Enquanto o senhor está falando, eu estou aqui acessando o site, que é bem lúdico, né? Que ajuda bastante, assim, é bem autoexplicativo. E aqui a gente vê outros materiais, não somente esse da formação, mas como, por exemplo, o material para o DNJ, né? Isso. Esses materiais, o site Jovens Conectados, ele sempre renova, então, os subsídios ali para as juventudes terem acesso. Perfeitamente. O material do DNJ e da Jornada Diocesana da Juventude, todos os anos, como acontece 2 vezes no ano, né? Um ano, no primeiro semestre era a Jornada Diocesana e no segundo semestre DNJ, então a gente sempre, os jovens produzem o material, a gente organiza, corrige, faz toda a diagramação e coloca no site para fazer download, né? A partir do 2019, esse material começou a ser colocado disponível no site Jovens Conectados, porque antes também era comercializado, né? Então, a gente começou a colocar ali. Então, todos os anos, você vai ter no site Jovens Conectados sempre esses 2 materiais, Jornada Diocesana da Juventude e DNJ. E agora os encontros aí eles são mensais, esse material. Tá certo. E agora a gente também tem essa certeza de estar cada vez mais identificado, né? Eu observo que esse é um cuidado que a própria comissão tem de fazer um subsídio, não no sentido da estrutura, né, de cima para baixo, mas ele ser concebido dentro da linguagem e da perspectiva de jovem para jovem que se ajuda na formação. Perfeitamente, que a gente chama do protagonismo juvenil, né? Sim. Suma importância. Desde aí da diagramação, esses primeiros aqui dos encontros, a gente tem aí contribuído um pouco mais, mas os demais todos são jovens. O caderno do DNJ e o do Jornada Diocesana é tudo feito pelos jovens, né? Os dos encontros agora também estão sendo feitos por eles, né? E então a gente tem aí um protagonismo juvenil muito grande com esse material, até por causa da linguagem, né? Nós adultos que estudamos teologia, filosofia e outras áreas, né? A gente tem um conhecimento bastante grande, mas nós, quando se trata de linguagem juvenil, é muito complicado. Então, como colocar o conteúdo numa linguagem que seja realmente agradável, compreendida e que o visual também possa comunicar, né? Então, toda essa parte visual também, né, a diagramação, tudo é feito pelos jovens. Isso tem sido um ganho muito grande para a Igreja do Brasil, né, para a pastoral juvenil, porque a gente tem sempre o protagonismo juvenil em destaque com relação à produção dos materiais, graças a Deus. Agora, Padre Antônio, como é que vai ser a devolutiva dessa iniciativa? Vocês vão buscar fazer uma avaliação, vocês vão buscar ter contato aí com esses grupos, com as dioceses, para poder fazer uma avaliação de qual impacto teve esse novo formato, esse esforço de manter o contato com a formação desses grupos aqui no Brasil? Vocês vão ter esse cuidado da devolutiva? Como é que isso vai acontecer aí na comissão? Então, a gente vai agora, até o final do ano, nós estamos lançando os materiais, né? Aí, em janeiro, a gente quer fazer uma enquete, uma pesquisa no próprio site dos Jovens Conectados para ver a ressonância deles, do uso, do conhecimento e de sugestões. O material está bom? O que vocês sugerem? O que pode melhorar? E assim sucessivamente, né? E depois, lá no encontro de março, em março a gente tem o encontro de revitalização da Pastoral Juvenil do Brasil, e daí, nesse encontro, tem jovens e adultos, acompanhantes e assessores de todo o Brasil, de todas as dioceses do Brasil, expressões juvenis. Então, nesse encontro de março, aí a gente vai apresentar essa enquete, né? E depois, ali com eles, ouvi-los também, né?
e aí já dar o segundo passo, né, que já é lançar um material já levando em consideração as sugestões que os jovens deram, né, e assim por diante. Então, vai ser esses passos que nós vamos ter de avaliação. A enquete feita nos Jovens Conectados em janeiro ali, começo de fevereiro, e depois em março o encontro nacional com todos esses jovens líderes e adultos que trabalham com juventude. Esse encontro que já está sendo pensado, o senhor pode adiantar um pouco das perspectivas, como é que está sendo a gestação desse momento, até porque a gente ainda está num momento meio de incerteza, né? Perfeitamente. Esse encontro, para você ter ideia, era para ele ter acontecido em setembro agora, que vai nesse feriado 7 de setembro ali, né? Seria 3 dias. E por causa da pandemia a gente teve que adiar. Mas a gente está trabalhando nele desde o ano passado. Aqui, como que a gente trabalha? A gente tem o documento Evangelização da Juventude, né? Que é o documento oficial da Pastoral Juvenil da Igreja do Brasil. E depois veio a exortação apostólica Cristo Vivit, né? E todo o material também do Papa Francisco para a juventude. E aí, a partir desse material, nós pegamos o projeto trienal que nós tínhamos, que chamava ID, né? Que é todo um projeto de 3 anos, que tinha lá as pistas de ação. Então, nós enviamos no ano passado para as dioceses do Brasil, para elas avaliarem e depois elas sugerirem, né? Que temas, à luz da avaliação, que tema deveria ser desenvolvido nesse encontro que nós vamos fazer em março, agora do ano que vem, né? E agora nós estamos recebendo todo esse material. Como nós não vamos realizar mais um encontro agora em setembro, então nós estamos recebendo a irmã Valéria, né, que trabalha comigo na juventude da CNBB, que é a outra assessora, né? Está recebendo todo esse material das dioceses. Aí nós vamos organizar esse material e ele será, né, o material de trabalho em março, né? Esse é o processo que nós estamos fazendo. Então, ano passado foi enviado para eles avaliarem, esse ano eles projetaram, deram pistas de ação, sugestões, e agora a gente trabalha com esse material, estamos compilando para ser o material de trabalho lá em março. Aí, Padre Antônio, eu quero agradecer a oportunidade, né, da gente poder conversar sobre esse novo subsídio, sobre essa nova iniciativa da comissão e deixar o espaço aberto para o senhor fazer, então, o apelo para as nossas comunidades, para os coordenadores, né, motivarem os jovens a procurar esse canal e também esse subsídio, a fim de ter mais contato com aquilo que a Igreja no Brasil tem nos orientado a viver e a experimentar. E eu que agradeço, meu irmão, toda sempre a generosidade de vocês para com a Pastoral Juvenil, muito importante. Já convido você, equipe, para estar presente lá no nosso encontro de revitalização em março, depois a gente passa a data, né? Se vocês quiserem estar lá presente, entrevistando os bispos, os jovens, os padres, os assessores que lá estarão, fique sempre à vontade, né? Precisar da gente, pode contar conosco também. Vai ser uma alegria. Lembrando que o subsídio está lá no site, né? Isso, é só o jovem entrar lá no www.jovensconectado.org.br, aí ele vai encontrar ali o material do encontro e também já o material do DNJ também, que já está lá. Tá? Perfeito. Padre Antônio, forte abraço para o senhor, tudo de bom, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe vocês. Valeu. Tudo de bom. Tudo de bom.